Olá, vamos conversar um pouquinho sobre conservação de água e solo. Essas coisas andam juntas, e andam juntas por quê? Vamos começar com o ciclo hidrológico. Como é que a água que chove vai parar no rio ou na nascente? Que caminho ela faz? Existem melhores caminhos? Existem caminhos certos e caminhos errados? Então vamos lá conversar sobre isso. Quando chove, a água encontra a superfície do solo. E, num bom manejo, a maior parte da água tem que infiltrar. Enxurrada é exceção da exceção da exceção. Num solo bem manejado e bem conservado, quase não se vê enxurrada. Então, a água tem que infiltrar, entrar dentro do solo. Isso é bom por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o solo é onde vai acontecer o processo produtivo. Então, você tem as plantas, você tem o seu milho, o feijão, o capim, e as raízes precisam de água. Então, ele tem que entrar e ficar disponível. Esta água vai formar o que a gente chama de solução do solo, ou seja, a água da chuva mais os nutrientes que tem no solo, isso chama solução do solo, e é disso que a planta se alimenta, né? Então, você quando coloca um adubo, ele vai entrar na planta só depois que a água fizer a sopa. E aí, vai. Muito bem. Então, primeira coisa, se a água não infiltrar no solo e sair muito por enxurrada, o que vai acontecer? Menos água para as suas plantas. Essa é a primeira coisa. Então, quando a gente fala conservação de água e solo, nós não estamos falando só de meio ambiente. Nós estamos falando do seu sistema produtivo também. Aliás, essas coisas andam juntas, sempre andaram. Mas e a água que passa do solo onde estão as raízes? A água continua descendo. É aí que ela vai chegar mais abaixo, num lugar em que o solo é saturado. Isso daí é água subterrânea e esse limite é o tal do lençol freático. Quer imaginar? Imagina um baldinho de areia cheia d'água. Isso é a zona saturada lá embaixo. E é solo, gente, é cheio de poro. Então a movimentação da água é lenta e ela vai descendo lentamente até chegar numa nascente, num riacho. É por isso que quando não está chovendo, ainda está saindo água, enchendo um reservatório. É esse o caminho, é simples assim. O segredo é infiltrar. E quando é que eu penso nesse ciclo? Existe um conceito de bacia hidrográfica. O que é isso? É um nome bonito para falar. Imagina um terreno que tem parte alta e parte baixa. Da parte alta até a parte mais embaixo, onde tem um curso d'água, bacia hidrográfica. Elas podem ser enormes, a bacia hidrográfica do Rio Tietê, até ir diminuindo e chegar nas suas cabeceiras. São subdivisões. Na cabeceira onde está a sua nascente, essas são as famosas microbacias. São verdadeiras preciosidades que a gente tem que carregar no colo, porque é onde tudo começa. Se eu destruir as partes altas, o processo já fica muito confuso lá para baixo. Então tudo começa nas cabeceiras. E o que é que a gente precisa? Que a água infiltre. O que pode atrapalhar a água de infiltrar? Opa! Tem várias coisas. Pecado número 1. Os pecados capitais da conservação de água e solo. Compactação do solo. O que é isso? É um monte de boi pisando o tempo todo e aí você vai amassando o solo e o poro, que é por onde a água entra, vai embora. Segundo pecado, estrada mal feita. Estrada é um mistério, porque ela ocupa um pedacinho pequenininho do imóvel, mas basta uma estrada mal feita. O que é uma estrada mal feita? Uma estrada morro abaixo,
Uma estrada afundada que a água corre por cima dela, ela vira um curso d'água. Isso é uma estrada mal feita. O que é uma estrada bem feita? Uma estrada feita nas lombas, nos divisores, na parte mais altas, e que quando vão descer, tem declives máximos aí de uns 5%, você vai fazendo curva, e eu tenho boas saídas de água aí bem feita. Na estrada é para correr a água que cai nela, ela não tem que ficar recebendo água dos outros, não. Terceiro pecado, preparo do solo mal feito. O que é um preparo de solo mal feito? Morro abaixo, arado e grade morro abaixo. Aqui nessa região de Nazaré Paulista, se eu pegar o trator e quiser andar de lado, ele tomba, né? A paulistana não sabe disso, mas o proprietário rural sabe disso. Então é comum a gente ter que andar com o trator morro acima, morro abaixo, morro acima, morro abaixo. Isso significa que um plantio convencional aqui não é adequado. Por quê? Porque eu vou mexer muito no solo. Eu vou fazer o quê? Existem técnicas que a gente chama de cultivo mínimo, plantio direto. E qual é o segredo? Não deixar o solo nunca descoberto. Pode ser com a palha do milho, pode ser... E onde que a gente aprende isso? Na vegetação nativa. Você pode ir lá dentro de uma floresta, você não vai ver uma erosãozinha. Por quê? Porque ela tem aquela camada de matéria orgânica que protege o solo, ele fica mais úmido. Se alguma coisa bater, tem aquele colchãozinho para melhorar. E a água, se quiser correr, vai encontrando um monte de obstáculo e vai infiltrando. Em termos de conservação de água, a bacia hidrográfica inteira é importante. Em termos de infiltração, a bacia hidrográfica é igualmente importante. Não tem assim, não, se não infiltrar aqui tudo bem. Infiltração é chave. Depois, como eu estou numa bacia hidrográfica, numa microbacia hidrográfica, tal qual um corpo humano, existem lugares mais frágeis, lugares menos frágeis, áreas que precisam de proteção diferente. Aí sim. Então eu tenho na bacia hidrográfica, na sua propriedade, lugares que, se eu mantiver com boa conservação de solo, bom desenho de estradas, eu estou indo bem em conservação de água de solo, mas tem alguns trechos mais frágeis, como a cabeça, como o homem, quando fica na barreira, né? Aqui, né? Faz assim, é uma questão de fragilidade, depende de onde for a bolada, né? Tem lugares onde o melhor uso é a conservação. E é nesses lugares que a gente deixa a vegetação nativa. Porque a gente, com o nosso sistema produtivo, não consegue copiar a natureza e manter infiltração. Tem uma coisa que eu quero dizer. Se eu vou num imóvel rural, numa propriedade, eu já começo a bater os olhos e falar, o negócio aqui não tá bom, o negócio aqui tá bom. São os famosos indicadores. Indicadores de quê? De que a coisa está bem feita ou está mal feita. Então, por exemplo, tem mata nativa na beira dos rios? Isso é um indicador de que eu tenho um possível filtro funcionando. Mas esse filtro só funciona se a água infiltrar e passar por ele, né? Funciona que nem a vela dos potes de barro, né? Eu coloco água lá, tem que passar pelo filtro para filtrar. Senão, se for por cima... Outro indicador. As estradas estão provocando erosão? Como é que eu sei que uma estrada está provocando erosão? Costela de vaca, aquele horror. Buracos na pista, cantinho da estrada, tudo esburacada, ou quando eu faço uma saída de água da estrada, que aí sim a estrada fica linda, mas fica um baita de um buracão ali do lado. Indicadores simples e dá para consertar. Aí eu vou olhar a conservação do solo. Tem arado morro abaixo? Tem. Teremos problemas, porque esse solo nu, quando chover, onde é que vai parar? Essa terra toda? Aliás, qual é a parte do solo mais fértil? A parte de cima. Qual é a parte que sai quando tem erosão? A parte de cima. Então você está perdendo produção. Só que algo que é bom aqui, se cair dentro d'água é ruim, né? Então eu costumo brincar que se eu pego o esterco de vaca e ponho no pé da planta, adubação. Se eu faço a mesma coisa e jogo dentro d'água, é poluição.
Então, tem 2 tipos de poluição. A que você contamina com produtos químicos, produtos que não existem na natureza, e tem aquela contaminação que você faz com coisas do dia a dia, né? Que pode ser um adubo, que pode ser esterco de vaca, que em si não é ruim, mas só não pode chegar lá. A colocação do sistema de fossa do seu imóvel precisa ser feito de uma maneira que não contamine a água. Então tem que estar pelo menos a 30 metros de qualquer fonte de água. Por exemplo, por quê? Porque tem a infiltração lá embaixo no lençol freático. Então são coisas que a gente tem que pensar em cima e embaixo, né? Então eu quero repassar os indicadores: estrada, solo, presença de mata ciliar, sua produtividade. Se você não estiver fazendo um bom manejo de água e do solo, a sua produtividade está baixa. Porque produtividade e conservação de solo e água andam junto. Porque nós, sociedade, queremos saber o resultado, quanto de água sai e como sai da sua propriedade. Mas antes, quando ela entra no solo, ela é insumo da sua produção, como é o adubo. Então, a água e a agricultura, depois a agricultura e a água. Então, a gente tem a conservação de água e solo, como conservação do seu sistema produtivo, e depois a conservação de água e solo como um resultado do seu sistema produtivo. E não é por outro motivo que a gente agora fala em pagamentos de serviços ambientais por esse pedaço aqui. Então, se você faz uma boa conservação de água e do solo, o que é que eu vou ter? Uma produção de água, bem devagar, abastecendo o lençol freático, saindo nas nascentes e no rio quando não está chovendo. E como a gente complica o que é fácil, a gente chama isso de serviços ecossistêmicos, porque assim fica bonito, fica um negócio novo, mas é isso que vocês sabem fazer, reconhece quando fazem bem feito. A novidade é que isso agora pode vir como uma remuneração a mais. Então eu produzo milho, eu produzo feijão, produzo água e conservo o solo.